Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Eu sou o Fernando Falti e este é o primeiro vídeo do ano. Então, primeiramente, feliz 2022 para todos nós. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser artista, do meu ponto de vista, e por que é importante para você que você também se aventure nessa missão do ser artista. A arte, para mim, é um jogo. É um jogo do indivíduo com a sua capacidade de se expressar, seja através de um instrumento musical, da dança, do seu corpo na dança, seja através da atuação em uma peça de teatro. E a arte é um jogo muito particular. Por quê? É um jogo que permite diferentes níveis de habilidade. A gente pode se divertir e jogar com a arte desde uma camada muito simples, muito inicial, até uma camada que é infinitamente repleta de possibilidades. Ou seja, a arte ela nunca se esgota e é sempre possível para o artista que quer se expressar através da sua arte que ele se aperfeiçoe cada vez mais e mais e mais e mais. Então, para mim, é isso que acontece, olha só. O artista é aquele que busca um aperfeiçoamento constante na sua modalidade de expressão. Se é um músico, o músico vai buscar sempre tocar cada vez melhor, improvisar de uma maneira mais livre, melhorar a sua guitarra, melhorar o seu piano, melhorar o seu canto, a sua voz, o seu próprio entendimento da música. Se é um ator, esse ator ele vai praticar exaustivamente jogos teatrais, ele vai aprender a se localizar melhor no espaço, a interagir de uma forma mais bacana com seus colegas de cena. E na dança também. Existe sempre uma busca por novos estilos, novas possibilidades do corpo. Então veja só, a arte ela é infinita na sua profundidade. A partir desse conceito, por que a arte deve fazer parte da nossa vida, da vida de todos, na verdade? Por que a arte melhora a qualidade de vida daqueles que exercem a arte? Veja só. Assim como a gente fala sobre a academia de ginástica e sobre os músculos do corpo e o condicionamento do nosso corpo, algum tempo atrás a gente não tinha esse conceito. Quem era bom numa coisa era bom, quem não era bom, e a gente não encontrava academias de ginástica tão espalhadas pela cidade como a gente encontra hoje. E a gente encontra isso hoje porque existe o conceito de que nós precisamos constantemente fazer uma manutenção dos nossos músculos, do nosso sistema cardiovascular, porque se a gente não correr atrás desse exercício, a tendência é que os músculos fiquem cada vez mais fracos, que o nosso condicionamento fique cada vez mais débil, e aí a gente começa a ficar cansado de andar 2 quarteirões. O corpo, embora possa ser pequeno ou grande, ele se torna mais flácido, mais fraco, e aí a gente acelera um processo de envelhecimento do nosso corpo e a gente perde a oportunidade de estar presente no mundo, na vida. O trabalho com as artes, o estudo das artes, é mais ou menos a mesma coisa. Nós, como seres humanos, nós estamos sempre nos comunicando. E a gente tem diversas camadas diferentes de comunicação. A gente tem uma comunicação que é aquela linguagem escrita, muito clara, sem ambiguidades. É uma linguagem que você vai encontrar, por exemplo, numa tese de doutorado, num jornal. Mas existe também uma outra linguagem que é totalmente abstrata. Assim como, por exemplo, são as pinturas abstratas. Alguma coisa ali está sendo comunicada e não é comunicado de uma forma assim tão concreta como essa palavra escrita da forma como eu descrevi. Agora veja só, esses são os dois extremos
da comunicação, da interação entre os seres humanos. É muito difícil encontrar alguém na rua com quem você converse com um nível de linguagem que seja esse, da exatidão, da tese escrita, sem ambiguidade. A gente nem mesmo se comunica através da palavra escrita, a gente se comunica muito através da linguagem falada. E quando a gente se comunica, não é só a linguagem falada que está em ação. Os gestos, a entonação da nossa voz, a posição do nosso corpo, tudo isso é uma forma de comunicação entre os seres humanos. E é uma forma que está aí em algum lugar entre a maior abstração possível e entre aquilo que é o de mais concreto. A arte, ela está nesse meio do caminho. Ela está sempre presente nas nossas relações. E o que acontece é que quando a gente não pratica a arte, não estuda a arte, música, teatro, dança, acontece o mesmo que acontece com os nossos músculos quando a gente não pratica exercícios. A gente começa a perder um refinamento da nossa forma de expressão, a gente começa a perder o contato com o aqui e com o agora, com a nossa presença no mundo e com a nossa interação com as outras pessoas. Então veja só, os potenciais que se dedicar à arte traz para a sua vida. Aumenta a expressão do seu corpo, aumenta a sua capacidade, a sua mobilidade, através, por exemplo, da dança ou de exercícios de movimentação do teatro. Você mantém a sua mobilidade ativa ou até mesmo expande a sua capacidade de se deslocar por aí. Se você pratica dança, você minimiza as chances de você levar um tombo, por exemplo. Com as artes, o estudo da música ou da dança, a gente também está trabalhando com a nossa capacidade de atenção e a capacidade de manter a atenção em múltiplos objetos ao mesmo tempo. Isso é muito importante, é uma manutenção cerebral. A gente trabalha também a concentração. Você começa uma execução e você tem que seguir até o final, criando essa regra rígida de não pode parar no meio. E se acontecer alguma coisa de errado no meio, você vai ter que improvisar e continuar seguindo em frente. Isso é uma habilidade muito importante de se ter na vida até o último momento, até o último respiro. Todos esses elementos, eles têm a ver com isso que eu já falei. Presença, estar no local, estar vivo, sacar o que está acontecendo e ser capaz de interagir com situações que saem um pouco do nosso controle. E qual é o controle real que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre as situações que a gente vive, sobre como são as outras pessoas? Nós não temos controle nenhum sobre o que o outro vai falar, como o outro vai se comportar, e muitas vezes o outro tem uma reação X que provoca na gente uma incapacidade de lidar com aquilo. As artes, seja no teatro, na dança, na música, também exercitam muito a nossa memória. Mantém a memória trabalhada, uma memória musculosa, porque eu te garanto, se você não exige da sua memória que ela memorize novos fatos, nomes de passos, melodias de músicas, textos de teatro, te garanto que se você não exercitar a sua memória começa a definhar numa velocidade que ela não precisaria definhar. No mundo de hoje, a gente também está acostumado, mal acostumado, com coisas que são digeridas e entregues pra gente, já mastigadas. A gente tem o celular onde a informação está resumida aqui na nossa frente, os tablets, os computadores, a televisão. E quando a gente precisa, nós mesmos, buscar a informação em outros lugares, entender o que está acontecendo numa situação onde a história não vem contada e apresentada com facilidade. Quando a gente precisa sacar o que está acontecendo, sacar aquilo que acontece nas entrelinhas das relações humanas, seja na sua família, no seu trabalho, na relação com os seus amigos. E aí a gente está mal acostumado
que a gente tem tudo entregue e digerido na nossa frente. Mais uma vez, o estudo das artes tira a gente desse lugar e expande os horizontes da nossa mente. Então, sobre essa história aí de aperfeiçoar a nossa pessoa constantemente. Uma busca constante por ser melhor, por ser mais, por fazer mais, por aprender mais. Não parece uma coisa interessante e possível? Ou por acaso você acha que você já atingiu o máximo das suas potencialidades? Ou por acaso você acha que você já sabe tudo? Ou que você não tem mais nada para aprender? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas foi sim, é triste isso, porque a potencialidade humana ela é muito grande, e mais uma vez, as artes oferecem um campo lúdico, um jogo, uma brincadeira no qual você consegue exercitar essa busca constante por um aperfeiçoamento. E é garantido e provado pelas ciências cognitivas hoje em dia que isso é uma forma muito eficaz de fazer uma manutenção das suas capacidades cerebrais. Então, aquilo que a academia é para o nosso corpo, para os nossos músculos, o exercício da arte, a prática da arte, estudar arte, música, dança, teatro, pintura, é uma forma de exercitar e deixar o seu cérebro musculoso. É uma manutenção, principalmente, da nossa capacidade de se adaptar constantemente. Porque se em algum momento a gente se fecha e entende que o nosso ser está ali definido e que a partir daquele momento não vai mudar, olha só, o mundo muda constantemente. E um belo dia você vai perceber que essa criatura aqui, que é você, ela já não está mais adaptada e condizente ao mundo de hoje, aos valores de hoje. Então a gente perde de pouco em pouco a capacidade de criar novas relações, perde a mobilidade que é necessária para visitar novos lugares. Então olha só, não deixa a peteca cair. Coloque a arte como algo ativo na sua vida. E o que eu quero dizer com exercitar a arte? O que é ter a arte ativa na nossa vida? É que a gente tem ali a consciência de estar sempre fazendo uma aula e evoluindo em alguma forma, em alguma modalidade de expressão. É claro que nós sempre estamos mudando um pouquinho, mas é importante que isso seja uma busca consciente e ativa, que a gente não deixe só que o passar do tempo modifique a gente, mas que a gente busque conscientemente um aprimoramento em algo, sempre, constantemente. Não são apenas as artes que fazem isso. O estudo de uma nova língua, o estudo da matemática, se você curte matemática, mas o estudo das artes, ele é divertido, ele é bacana, ele faz a pessoa se sentir muito bem em estar aprendendo algo passo a passo, do zero. Quando você começa a aprender algo do zero, você vai aprender a tocar piano como criança, para depois tocar um pouco de uma forma um pouco mais madura, para depois começar a ficar melhor, para depois começar a curtir a sua própria música e sempre buscar mais e mais e mais e mais, porque as artes, a música, a dança, o teatro, quanto mais a gente estuda, mais interessante ela fica e mais interessante quem estuda fica também. Também é bacana destacar que quando a gente estuda um instrumento ou uma peça de teatro, cria um personagem, quando a gente vai dançar, a gente está sempre fazendo algo que é particular nosso. É importante se desligar de uma ideia de uma perfeição de execução e entender que tudo aquilo que a gente faz com a arte tem uma particularidade que vem da nossa individualidade. Então, quando a gente se coloca como artista, a gente também se entende como criador, como alguém que está gerando algo
criando algo que é novo e particular e individual, que vem de dentro de você. E também é importante que isso seja em algum momento apresentado para um público, para os amigos, através de um vídeo publicado na internet. Essa etapa do estudo das artes, que eu chamo de performance ou apresentação, é muito importante, porque ela vai ensinar a gente a lidar com as inibições, com as vergonhas, com o medo da crítica, vai ajudar a lidar com a crítica, a filtrar as críticas que muitas vezes são positivas, mas são vazias. Muitas vezes são negativas, mas têm um pouco de razão. Mas também existem críticas positivas e bacanas e críticas negativas que a gente vai deixar para lá. Então é muito importante se colocar nessa situação desafiadora de lidar com a exposição daquilo que a gente criou, do jeito que a gente quis, sem saber muito bem o que era certo e o que era errado, livre, a liberdade da arte, mas quando a gente coloca isso perante o outro, a gente cria um local de diálogo que é fundamental para as relações humanas. Então olha só, isso é o que é para mim ser artista, também é a razão pela qual você deve ser artista, e aí não importa se você tem a pretensão de ser um artista profissional de primeiro nível, não é isso que importa. Cada um tem os seus afazeres no dia a dia, o seu trabalho, a sua profissão, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, encontrar os amigos, mas dentro das possibilidades, sempre se dedicar um pouco a esse trabalho de fazer um pouco de teatro, estudar um novo instrumento musical, estudar uma nova música, um novo estilo de música, aprender uma nova dança ou ir mais a fundo naquela dança que você já pratica. É importante ter esse tipo de ganância, ter esse tipo de gana pela vida. Esse é o valor que eu defendo aqui no Estúdio de Arte Multimodal e o valor que eu passo para vocês, e eu espero que vocês comprem essa ideia. E a partir disso eu vou fazer para vocês 4 perguntas então, para você pegar aí um pedaço de papel e rabiscar as respostas para essas 4 perguntas. Neste ano que começou agora, em 2022, qual é o seu projeto artístico? O que é que você deseja realizar artisticamente até o final deste ano? Pergunta número 2. Aonde você vai buscar o conhecimento? Com quem, como e quando você vai fazer as aulas para que seja possível realizar esse projeto? Pergunta número 3. Com esse conhecimento que você pretende adquirir, o que é que você vai criar? Aonde você vai explorar o seu potencial de criatividade? Você vai escrever um conto? Você vai preparar uma apresentação de vídeo cantando 4 músicas? Você vai apresentar uma coreografia de dança? O que é que você pretende artisticamente criar ainda neste ano? E a 4ª perguntinha é: como, quando você vai apresentar esse trabalho? Quando e como você gostaria de fazer uma performance apresentando para os seus amigos, para os seus colegas, aquilo que você desenvolveu com a sua arte, com os seus conhecimentos adquiridos neste ano? Bom, espero que você tenha gostado aí dessa discussão. Fico ansioso em ver quais são os seus comentários e as suas colocações sobre essas coisas que eu falei. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Mais uma vez, feliz 2022 para todos. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo.